Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre arquitetura de sistemas distribuídos. Então, hoje a gente entra no capítulo 2 do livro do Tannenbaum e a gente vai, então, aprofundar nesses estilos arquitetônicos e quais as principais infraestruturas que são utilizadas para a distribuição de serviços. Bem, quando a gente fala em estilo arquitetônico, né, basicamente em sistemas distribuídos, eles são formados por componentes independentes. Esses componentes podem ser tanto componentes de software, como também máquinas ou são conjuntos. Então, a ideia da distribuição é o quê? Dividir para conquistar. Você tem uma atividade complexa que está demandando muito recurso, então você divide em várias máquinas, em diversos recursos ou diversos softwares que vão dividir esse problema para compor uma solução única para esse problema difícil que você tem. Basicamente, o que ele define como componente, então, é essa unidade modular com interfaces requeridas e fornecidas que é substituível dentro do seu ambiente. Há também esse conceito de conector, que é um mecanismo mediador da comunicação ou cooperação entre componentes. O que seria isso? Eu faço uma analogia com, por exemplo, uma lâmpada. Então, a lâmpada seria o componente. Você pode ter uma lâmpada amarela, branca, colorida, de LED. Então, ela pode ser substituível. Você pode trocar de uma marca por outra, de uma cor por outra. E o conector seria a parte que conecta, então, o bocal da lâmpada. Então, o bocal tem que ser padrão, porque se não for do mesmo padrão, você não consegue utilizar. Então, fazendo essa analogia então para a máquina, seriam as mesmas coisas. Então, você tem diversas máquinas ou diversos serviços que servem para diferentes coisas, mas elas têm que ter uma interface em comum para se comunicar. E essa interface comum são esses padrões que fazem com que elas consigam trocar informações e fazer esse processamento. Dentro das arquiteturas, a gente tem algumas que a gente chama de arquitetura em camadas e a outra baseada em objetos. A arquitetura baseada em camadas é essa figura A. Ela basicamente é o seguinte: então, cada camada trabalha apenas com um serviço, então ela é responsável por um serviço. E a camada N, por exemplo, ela só conversa com a camada N-1 e só recebe informação da camada N-1. Então, ela funciona de maneira top-down, assim como também em redes, por exemplo, na camada OSI, quando você vê em redes. Então, basicamente, eu tenho a camada N, se ele quiser solicitar algum serviço, então ele chama a camada N-1, passa a requisição, essa camada N-1, então, passa a requisição para a camada 2, e a camada 2 manda a requisição para a camada 1, que processa e devolve a informação para 2, e a 2 devolve para N-1 e a N-1 para N. Essas camadas podem ser tanto software quanto também grupos de servidores ou máquinas, então, que fazem coisas independentes, né? Então, quando você tem essa arquitetura em camada, cada camada é responsável por um serviço. A outra arquitetura também é baseada em objetos. Essa daí é um pouco mais na parte de software, em que cada objeto ali seria, por exemplo, uma classe responsável por alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma classe chamada compras, em que eu coloco os itens, né, ela conversa com eu tenho que chamar, por exemplo, os elementos seriam produtos. Então, na compra eu adiciono produtos, então ele manda a mensagem para a classe produtos, para criar, né, os novos produtos. Imagine agora que eu quero também ver o valor do frete. Então, eu chamo a classe calcula frete, e passando, então, o endereço e o CEP. Ele manda a mensagem para o calcula frete faz o cálculo de acordo com o correio e devolve a mensagem para a classe de compra, né? De compra de produto, com o valor do frete. E assim por diante. Então, seria essa lógica de sistemas que a gente pensa normal quando a gente está desenvolvendo um sistema, mas cada classe é responsável por uma tarefa. E quando junta, a gente tem um sistema, então, complexo, e sendo que esse sistema pode ser que esteja distribuído. Então, não necessariamente uma classe vai estar em uma única máquina. Pode ser que esteja em locais totalmente distintos. Umas outras arquiteturas que a gente tem é a arquitetura base centrada em dados e a centrada em eventos. A primeira aqui, a A, seria baseada em eventos.
basicamente é o seguinte: a gente tem um barramento em que tem um determinado componente. Então, cada componente seria uma máquina, e a gente tem um barramento em comum, em que se uma aplicação, um componente publicar nesse barramento, publicar nesse canal, todas as outras máquinas respondem, processam, fica ciente que recebeu uma mensagem, processa e devolve esse processamento, publicando novamente nesse barramento. Eu faço uma analogia como, por exemplo, imagine que fosse um WhatsApp entre máquinas. Então é o seguinte: tem um canal que todo mundo se inscreve, como se fosse uma lista, né, um grupo no WhatsApp, em que todas as máquinas que estão inscritas naquele grupo, quando uma publicar, todo mundo vai receber. E aí cada um sabe o que faz com essa publicação. Uma pode utilizar para fazer um processamento, outra, por exemplo, pode ignorar, porque não tem interesse para ela. Mas quando ele publicar de novo nesse canal, as outras máquinas vão receber novamente. Então, todo mundo que publica nesse canal, que seria esse barramento, vai receber as mensagens. E essas mensagens podem ser alguma solicitação de recursos ou solicitação de processamento. Então, a ideia aqui é que um publica e quem está inscrito no canal recebe as mensagens. E esse tipo de arquitetura é bastante útil porque ele não deixa desacoplado. Se um desses componentes quiser sair, por exemplo, do grupo, ele apenas cancela a inscrição no barramento e para de receber aquele tipo de mensagem. Ou se ela cair, o canal não fica... As outras máquinas continuam funcionando independente dos componentes. E assentadas em dados, basicamente é parecido, só que você tem essa nuvem que seria esses dados persistentes. Então, quando alguém publica alguma coisa, é salva como se fosse um banco de dados distribuídos na internet que todo mundo publica nesse espaço compartilhado. Então, se uma máquina precisar de algum recurso, ele vai nesse espaço compartilhado e pega esse recurso lá. E se ele, depois que ele publicou, processou, se ele para salvar novamente, ele também salva nesse espaço compartilhado. Então, é bem parecido um pouco com essa estrutura baseada em eventos. No entanto, aqui a ideia de recursos compartilhados e persistentes, né? Então, como se fosse onde salva as informações. Todo mundo salva. Geralmente a gente está falando aqui em sistemas distribuídos, mas uma distribuição mais simples que a gente tem é a cliente-servidor, que a gente vê principalmente no web, quando tem poucos recursos, né? Quando você tem apenas uma máquina que é sua servidora, que você coloca a aplicação e você serve, por exemplo, um site para uma pessoa, e que você comanda essa máquina. Então, ela funciona da seguinte forma: eu tenho o cliente que solicita e tem um servidor. Eu vou passar aqui para o Jamboard para falar mais ou menos como é que funciona essa arquitetura. Essa arquitetura do tipo cliente-servidor. Então, eu tenho uma máquina cliente em que, com o tempo, ela solicita, né, ela faz um processamento aqui. Então, eu sou a máquina cliente, eu estou processando e eu solicito alguma coisa para o servidor. Então, ela vem no servidor, solicita, o servidor, então, processa essas informações e devolve para o cliente, depois de um tempo. Enquanto isso, o cliente fica aqui esperando e, a partir daqui, ele continua a processar, fazer o processamento que ele queria. Então, nessa arquitetura cliente-servidor, eu tenho um cliente que solicita, faz a solicitação, e tem um servidor que recebe essa solicitação, processa e devolve a resposta para o cliente. No exemplo, sites em que você solicita alguma coisa, clica em um link, o servidor processa essa solicitação do link e devolve uma resposta mudando de página, esse tipo de informação. Então, essa arquitetura cliente-servidor é a mais simples que a gente pode ter. E pode comunicar tanto nos protocolos que a gente já viu em redes, que é o TCP, e o UDP, que não tem verificação de pacotes, né? Então, principalmente para streaming, você utiliza muito o UDP. Existem algumas outras arquiteturas centralizadas. Então, nessa arquitetura centralizada, tudo fica no servidor, em um servidor. Então, tanto a aplicação quanto o processamento, armazenamento, fica tudo em um servidor. Mas você pode ter ainda essa subdivisão de nível de processamento.
Nesse caso, a gente tem basicamente três níveis. O primeiro é o processamento de interface de usuário. Seria, por exemplo, quando a gente está utilizando algum serviço na web, sei lá, tipo igual esse Gmboard que eu estou fazendo, que eu vou utilizar. Então, eu tenho uma interface com o usuário, que você faz as ações, tem um processamento que é enviado para o servidor, então, processa essas informações, e tem a parte de nível de dados que faz o gerenciamento ou salvar esses arquivos. Então, fica um nível de persistência. É como se fosse uma arquitetura normal que a gente tem local, né? Então, você tem a interface do usuário, tem um processamento e tem um armazenamento em banco. E ela é subdividida, então, nesses três níveis, em que eu tenho essas três camadas. Então, voltando ao nosso Gmboard, seria isso daqui. Eu tenho a interface com o usuário. Aí imagine, por exemplo, que o usuário faz uma requisição de por exemplo, eu estou querendo pesquisar alguma coisa num site web. Faço um site de vendas. Então, eu faço a solicitação de um produto. Estou procurando sapatos, por exemplo. Então, eu entrei no meu site, faço uma busca lá por sapatos. Então, ele envia a mensagem para o servidor de aplicação. Esse servidor de aplicação vai processar e solicita, então, o servidor de banco que a busca pelos sapatos, né? Os sapatos mais vendidos, a lista de sapatos, de acordo com a minha solicitação. O servidor de banco processa a informação e manda a lista com as informações para o servidor de aplicação. O servidor de aplicação processa isso, renderiza, monta a página, monta todas as informações que vão ser enviadas para o cliente e redireciona ele para a página de produtos, com a lista de produtos, de acordo com o que foi solicitado. Então, basicamente, essa arquitetura tem três camadas. Tem a camada que é o cliente, a camada que é o servidor, que vai processar as informações, e a camada de persistência, que seria os servidores que salvam os dados e processam as informações de dados. E então, essas informações é retornada para o servidor de aplicação e depois para o cliente. Voltando, então, para a nossa arquitetura centralizada, né? A gente, então, tem esses três níveis. Então, aqui é o slide mais ou menos que eu estava falando, quando você solicita, que é a camada chamada de nível de usuário, processamento e nível de dados. Uma coisa importante, dependendo do tipo de aplicação e dependendo do tipo de necessidade, né, de processamento que a gente demande, essa arquitetura, principalmente se dividindo em duas camadas, né, que seria essa cliente-servidor, ela pode ter diferentes níveis. Esses níveis é o que a gente vai chamar, então, pode variar aqui da figura A até a figura E. Então, como é que funciona? Então, na figura A, a gente tem, por exemplo, interface do usuário. A gente vê aqui que a interface está dividida em duas. Por quê? Então, é porque a gente tem um dispositivo que tem pouco processamento ou demanda pouquíssima memória, por exemplo. Então, ele tem apenas parte da interface. Todo o processamento, inclusive a parte de renderização da interface, é feita no servidor. Então, o servidor processa tanto parte da interface, por exemplo, vamos supor que eu tenho um dispositivo que tem pouca memória, sei lá, eu estou trabalhando com redes do tipo... vamos supor que eu tenho um dispositivo que controla, sei lá, a temperatura. E ele tem um displayzinho lá. Então, ele tem pouco processamento. Então, todo o processamento é feito na parte do servidor, inclusive a interface, para gerar as informações, tudo é feito na parte do servidor. Então, tudo é processado no banco de dados, na aplicação, ele gera informação da interface e manda para esse dispositivo, que tem pouca memória e não dá para fazer, e pouco poder de processamento. E eles apenas mostram essas informações e também coletam as informações. Então, isso seria um exemplo em que parte da interface está no servidor e todo o processamento.
A gente tem também o contrário, que seria a figura E, em que eu tenho tanto a parte de interface do usuário, quanto da aplicação, quanto parte do banco de dados, está tudo no cliente, e só a parte de persistência ou de salvar, como se fosse um backup do banco, uma parte do que é salvo, está no banco de dados, no servidor. Então, isso aqui seria, por exemplo, algumas aplicações que a gente tem no celular que faz tudo ali. Você, inclusive, se você não tiver com a internet, você tem a interface do usuário, gerencia a aplicação, salva, inclusive, localmente, né, as informações, você processa tudo. E quando tiver conexão com o banco, quando tiver conectado, e aí ele envia, então, o que você processou para o banco de dados para ficar salvo lá. Então, vai de um nível desde o A até o E. E aí tem os diversos níveis, né, em que a gente tem interface do usuário única, e aí é a figura B. E a gente tem a aplicação e o banco de dados no servidor. Tem outra que a gente tem a interface e a aplicação no cliente, principalmente em JavaScript, em alguns sites. Você tem isso aqui, né, que você tem a interface dos usuários e a aplicação com JavaScript está na própria interface do usuário. Mas tem também a parte de aplicação no banco de dados e no servidor. Fica na máquina servidora. E outro tipo que você tem apenas toda a interface e a aplicação no cliente e somente o servidor de banco é salvo tudo num banco de dados remoto. Esse primeiro cliente, principalmente aqui, quando você tem o cliente com pouco processamento, é chamado cliente, na figura A, é chamado cliente magro, porque ele não tem tanto processamento das informações. Já a figura E é chamada de cliente gordo, porque tanto a parte da interface, quanto a aplicação, quanto o banco de dados, está tudo no cliente. Então, todas as informações estão ali, somente alguma parte é enviada para o servidor. Já no cliente magro, não. Ele não tem poder de processamento. Tudo é feito na parte do servidor. Ele só tem apenas mostra as informações. Nessa arquitetura dividida em 3 camadas, né? Então, como eu tinha até mostrado naquela figura, basicamente eu tenho essa configuração, em que eu tenho o meu... eu tenho, então, essas 3 camadas. Eu tenho o cliente. Então, o cliente ele vai fazer a solicitação. Então, eu tenho um cliente, ele faz uma solicitação. Essa solicitação, então, é enviada para a máquina servidor de aplicação. Esse servidor de aplicação processa essa informação. Se precisar do servidor de banco, ele envia para o servidor de banco. O servidor de banco processa essa informação, devolve para o servidor de aplicação, que processa e devolve para o cliente. E aí segue o processamento. Então, essas figuras aqui representam a linha do tempo, né? E aqui é como é feito o processamento. Então, o cliente solicita, a máquina de aplicação processa, envia para a máquina servidor, a máquina servidor processa, envia a solicitação para o cliente recebe essa solicitação e continua o processamento. Para lembrar que aqui ele está esperando, nesse gap aqui que está acontecendo aqui, o servidor fica lá esperando a resposta. Voltando então para os nossos slides. Essa arquitetura distribuída centralizada, né, na verdade, ela pode ser dividida em distribuição vertical e horizontal. A distribuição vertical é quando você tem os serviços, né, logicamente distribuídos, como, por exemplo, a gente mostrou aí, a aplicação está em um servidor, o banco de dados está em outro servidor. Então, cada uma parte que é responsável por uma tarefa fica em máquinas diferentes. Isso, então, seria a distribuição vertical. A distribuição horizontal, ela acontece principalmente quando você quer dividir a carga de tarefas. E aí você, por exemplo, o seu servidor de banco de dados está pouco, não está aguentando o número de requisição. Então você coloca 2, 3, 4, 5 máquinas, replica o número de servidores na parte de aplicação. Então você tem aí uma distribuição horizontal, em que máquinas com a mesma capacidade, a mesma característica lógica, são replicadas, né, para aguentar essa carga de solicitação. Um outro exemplo que a gente utiliza é a peer-to-peer, que é, por exemplo, utilizando os torrent. Bem, se vocês não lembram como funciona uma rede torrent, muitas pessoas
Já estão acostumadas a nem baixar torrents. Então, basicamente é o seguinte, você tem um arquivo que você quer disponibilizar, sei lá, você tem um livro, por exemplo, um filme, você quer disponibilizar para que outros também tenham acesso. Então, você cria o torrent desse que você compartilhar, e as pessoas que baixarem esse arquivo torrent vão receber de você essa informação, e ao mesmo tempo que elas recebem, elas vão servir para outras pessoas. Então, na verdade, é uma rede colaborativa, em que eu recebo o arquivo, e ao mesmo tempo que eu recebo, eu distribuo para outras pessoas, que também vão precisar daquele mesmo arquivo. Então, a rede fica sendo distribuída, né, e não centralizada, porque não tem uma fonte única que fica responsável por aquele arquivo. Cada um que tem um pedaço daquele arquivo fica servindo para as outras pessoas que precisam daquele serviço. Essas redes são montadas em duas formas. A primeira é utilizando essas redes de sobreposição, e depois vem essas redes de sobreposição não estruturada. Bem, um primeiro que a gente vai estudar, inclusive no capítulo 5, é utilizando esse sistema CORD, e o outro é esse sistema CAN. Basicamente, o sistema CORD é o seguinte: eu tenho essa rede em que tem esses nós, e nesses nós são máquinas. Tem alguns nós que estão com as cores cinza, estão mais marcados, né? A gente pode observar aqui. Estão com a cor um pouco cinza. Então, o que seriam esses nós? Eles ficam responsáveis pelas máquinas que estão abaixo dele. Por exemplo, o nó 1, ele está responsável por ele e pela máquina 0. O nó 4 está responsável pela máquina 3 e 2, e ele mesmo. E assim por diante. Então, as outras máquinas estão responsáveis. E quando eu quero procurar informação, então a gente só procura informação utilizando o nó da cor que são esses nós cinzas. Eu vou mostrar aqui um exemplo, utilizando o nosso Jamboard novamente, de como funciona então essa troca de informações aqui. Então a gente tem, imagine que eu quero, por exemplo, o recurso na máquina 10. Eu quero encontrar a máquina 10, partindo da máquina 1. Então a máquina 1, ela não sabe onde é que está a máquina 10. Ela vai procurar pelas outras máquinas. Então a máquina 1 pergunta, por exemplo, a máquina 7. A máquina 7 vai responder que não está com ela, mas provavelmente vai enviar requisição para quem ela acha que está, que provavelmente é a máquina 12. Aí ela vai e manda a requisição para a 12. A 12 fala, está aqui sim, a máquina 10 está aqui. Ela tem uma lista de máquinas que está sobre ela, e então envia a requisição para a máquina 10 processar, que o recurso está na máquina 10. Então esse sistema CORD funciona basicamente assim. As máquinas que estão responsáveis pelo dado, né, a gente só procura por essas máquinas nós especiais que ficam responsáveis. Então, aqui eu parti da máquina 1 para encontrar o recurso 10. Eu perguntei para a 7 não sabia, mas enviou para a 12, que provavelmente saberia. A 12 sabia que estava sobre ela a informação à máquina 10, então enviou a requisição para a máquina 10. Uma outra que a gente tem também é o sistema CAN. O CAN é um pouco diferente, mas a ideia também é que algumas máquinas estejam responsáveis por alguns serviços, sendo que a gente vai voltar, principalmente ao sistema CORD, no capítulo 5, se não me engano, com mais profundidade. Bem, no sistema CAN, imagine que a gente tem um sistema cartesiano, como está aí, né? E que essa área do sistema cartesiano representa serviços. Então, cada pontinho desse daí é uma máquina e ela está responsável por serviços que caem nessa área aí. Então, se, por exemplo, na máquina onde está ali nó real, no 0.2, 0.8, imagine se uma demanda surgir para aquela área, aquele quadrado que ele está responsável. Se cair ali, então é ele quem vai responder aquela solicitação. Já na figura B, está mostrando um caso em que, por exemplo, uma nova máquina entrou na minha rede para ser um servidor também. Então, nesse caso, a coordenada 0203, ela era responsável por esse retângulo inteiro. Então, na verdade, aquela área foi dividida em duas. Então, a máquina que entrou ficou com a área 0.2045 e
anterior ficou com a área 0.2 e 0.15. Então o serviço é dividido e aí ele tem que avisar os vizinhos dele que agora cada um ali está responsável por aquela determinada área. Então reconfigurou. Um outro caso também, por exemplo, se um nó desse sair da rede. Vou dar um exemplo ali na coordenada 0.6, 0.7. Imagine que esse servidor caia e não volte mais. Então, o servidor naquele quadradinho superior, 0.9, 0.9, fica responsável por essa área do 0.6, 0.7. Então, ele fica responsável por uma área gigante agora. Então, ele tem que avisar para os vizinhos que agora ele está responsável por aquela área, porque a máquina antiga 0607 saiu da rede. Só que de tempos em tempos é necessário, então, reconfigurar. Por exemplo, esse 0.9 vai ficar agora com uma área desproporcional, muito grande. Então, de tempos em tempos é necessário reconfigurar essas áreas, né, para que o serviço seja mais balanceado. E quanto a essa formação de nó de um peer-to-peer não estruturado, eu vou dar um exemplo de como é montar uma rede então estruturada, né, não estruturada, com esses dois protocolos. Então a gente tem aqui a camada de sobreposição, que ela é uma camada estruturada, e embaixo a gente tem a camada de sobreposição aleatória. Imagine que eu tenho aqui então essa rede formada por pessoas, né, que estão tentando se conectar e criar uma rede, então, peer-to-peer. Como é que funciona? Basicamente, então, eu vou fazer um protocolo de inundamento que vai conectar todo mundo a todo mundo. Então, seria essa parte primeira aleatória, então, seria esse, conecta com esse, com esse. Depois, esse ponto de baixo, então, conecta com esse, com esse, com esse. A outra vai se conectar com esse daqui, com esse daqui. E, por último, faltou essa conexão aqui entre esses dois. Então, basicamente, todo mundo tá conectado. O que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, dizer que eu vou ter um protocolo em que só vai se conectar os nós que estão mais próximos. Então, se eu mandar uma mensagem para um nó e quem me responder, os meus dois vizinhos mais próximos, é o que eu vou continuar conectado. Os outros eu vou desfazer a conexão. Então, pensando dessa maneira e olhando para esse nó 1 aqui, a gente vai, então, cancelar essa conexão com ele, porque o mais próximo dele é esse daqui e esse daqui. Então, eu vou cancelar também a conexão com esse outro e vou manter somente essas duas. Pronto. Agora eu vou passar para esse. Esse daqui vai se conectar com esse aqui, que é mais próximo, e o outro mais próximo é esse daqui. Então, eu vou cancelar essa conexão e vou cancelar essa outra conexão também. Agora, esse daqui, eu conectar mais próximo é esse e esse outro aqui. Então, eu vou cancelar essa outra conexão. E aí, faltou esse daqui, que na verdade o mais próximo dele é esse e esse daqui. Então, pronto, a gente já tem uma rede formada. Nesse caso, virou tipo uma rede como se fosse um anel. Mas poderia ser uma arquitetura diferente, né? Poderia dizer que esse daqui, na verdade, é mais próximo dele é esse daqui. Então, poderia ter uma outra conexão aqui entre esses dois. Então, eu teria uma rede formada. Nesse caso aí é uma rede estruturada, né? Porque eu tenho uma estrutura, eu tenho uma regra que eu estou seguindo. E é assim que funciona, então, uma rede de sobreposição que está nesse slide, em que eu tenho primeiro aqui na camada de sobreposição aleatória, que seria aquele todo mundo se conecta a todo mundo. Depois eu vou criando uma camada de sobreposição que eu vou organizando melhor essa rede para ficar melhor definida. É que acontece, por exemplo, nessa figura aqui, com ao longo do tempo. Essa primeira figura ali, está todo mundo se conectado a todo mundo. A gente tem uma bagunça danada, mas com o tempo, seguindo alguma regra de sobreposição, as redes vão se estruturando e algumas conexões deixam de existir e chega ali na última figura em que a rede está totalmente estruturadinha, bonitinha, todo mundo com uma certa distância de um para os outros. Outra característica das redes peer-to-peer pode ser utilizada também é essa camada de superpares. Essa camada de superpares funciona da seguinte forma: esses nós pretos aí são os chamados superpares. Então, quem quiser conectar essa rede, precisa, na verdade, se conectar a um superpar. Então, eu sou um nó, estou tentando entrar na rede,
eu tenho que conectar com um superpar desse, que vai ser uma máquina que vai ficar responsável por isso, né? Ou algum serviço. E para troca de informações, vai ser da seguinte forma. Então, se uma máquina que não é superpar tenta se comunicar com outro de outro local, então ele manda a mensagem para o superpar, os superpars conectam um com os outros, manda essa requisição para todos os outros, e aí quem tiver com a informação, né, saber onde é que está aquele arquivo, por exemplo, redireciona. Imagine, por exemplo, que eu quero um arquivo de texto, sei lá, um PDF que está numa máquina, em uma determinada máquina. Então, eu saio aqui de uma bolinha branca dessa, passo por um superpar, bolinha preta, vou para os outros superpares, bolinhas pretas, e quem tiver com arquivo alguma dessas bolinhas brancas vai me responder e vai servir, então, para criar essa conexão para quem solicitou, de quem solicitou para quem tem o serviço, no caso é o arquivo. Bem, aqui você já está vendo que o problema principal aqui é justamente esses superpares. Se, por exemplo, ele cair ou não parar de responder, todas as máquinas que eles são responsáveis vão parar de receber as informações. Então, o gargalo está justamente nessa estrutura de superpar. Mas ela é muito boa porque diminui o tamanho desse overhead na rede de mensagens. Uma outra arquitetura parecida que pode ser utilizada na verdade, essa arquitetura híbrida, né, mistura um pouco dessa ideia de superpares com distribuição também. Como funciona a internet utilizando os ISPs. ISPs são os Internet Service Provider, né, os servidores de internet. Então, por exemplo, cada ISP desse é uma rede interna, por exemplo, da WESB. Então, um ISP, o primeiro ISP ali seria, por exemplo, a WESB. Então, todos os clientes, todas as máquinas que querem conectar na internet tem que se conectar a esse ISP, e esse ISP é quem vai fazer a interface, por exemplo, buscar todas as informações na internet, né, nesse provedor de conteúdo. Então, para que serve então esse ISP? Ele vai funcionar principalmente quando você quer um nível de gerenciamento, você quer, por exemplo, saber quais são as requisições que estão saindo da WESB, qual o tipo de página o pessoal está acessando, eu quero bloquear algumas páginas, quero deixar algumas páginas, por exemplo, em cache lá, para que as mais solicitadas não precisem ir na internet, já fica localmente e seja mais rápida a resposta. E também diminui esse overhead, né, de o cliente está conectando diretamente com a internet. Então, esses servidores de borda, como é chamado, são justamente esses servidores que ficam dentro da empresa, em que vai fazer essa conexão entre a rede corporativa, que é a parte dentro da empresa, com o mundo externo, que é a parte da internet, ou se conectar entre diversas outras redes corporativas. Né? Então, você também utiliza essa arquitetura parecida com o superpar. E como eu falei, né, a arquitetura de BitTorrent funciona da seguinte maneira. Eu tenho, então, esse nó cliente, e eu estou querendo baixar um arquivo, eu solicito a página de BitTorrent, pego lá o arquivo .torrent, baixo esse arquivo .torrent, que vai me informar a lista de rastreadores. Então, esse arquivo .torrent vai me dizer quem são as máquinas os rastreadores, né, que podem me fornecer a lista de máquinas que tem aquele arquivo. Então, estou querendo baixar um PDF. Então, baixo o arquivo .torrent. O .torrent vai me mandar para a página de rastreadores. A lista de rastreadores é devolvida, né? Os rastreadores, basicamente, vai ficar responsável por procurar quem são os nós, ou então quem são as pessoas que têm aquele arquivo que eu estou procurando. Então, ele vai procurar na internet, né, quais são os servidores que estão ativos e que tem aquele arquivo que eu quero. Uma vez que ele pegou essa lista de nós, ele devolve para mim, para minha máquina, então eu que vou conectar com essa lista de nós. Então, na verdade, esse rastreador só faz uma parte como se fosse uma interface, né, de dizer, olha, essa máquina, essas pessoas aqui, tem esse arquivo que você quer. Se conecta com ela e começa a compartilhar o arquivo. E aí faz aquela rede de sobreposição que a gente falou, né? Então, o nó que solicitou se conecta com os outros nós, e ao mesmo tempo que ele baixa, ele também serve para outras pessoas que também necessitam desse arquivo. Então, assim funciona uma rede, né, BitTorrent,
que ela não é centralizada. Na verdade, a parte de centralização está justamente nos rastreadores, que é o gargalo também, porque se os rastreadores não funcionarem, então não tem como saber quais são os nós que tem os arquivos. Mas, assim, funciona super bem porque a distribuição é feita de máquina. Então, ao mesmo tempo que eu sou o cliente, eu sou servidor para outras pessoas. E a pergunta que fica também é, a gente falou no capítulo 1 de middleware, né, que é aquela interface do meio que faz que, na verdade, mascara essa complexidade do sistema distribuído para a gente. Então, a gente tem o middleware que se encaixa, então, nessa arquitetura, basicamente é isso, escondendo essa complexidade para a gente. A gente está utilizando alguns serviços, como, por exemplo, eu estou utilizando esse Gmboard aí, a gente está utilizando, mas por baixo eu não sei como é que está aquela infraestrutura para processamento, para armazenamento em nuvem. E isso também não me interessa como cliente. Então, o middleware vai fazer essa parte dessa interface, né, de facilitação das coisas. Nesse capítulo 2, basicamente, é isso que a gente vai ver. São essas abordagens de arquiteturas. Nós falamos, então, desses vários tipos de arquiteturas que podem ter nos sistemas distribuídos. E nos próximos capítulos a gente vai aprofundar, então, basicamente, algumas dessas arquiteturas e ver, principalmente, a parte de distribuição, a parte de comunicação. Então, a gente vai aprofundar em outros temas.